Opa, boa noite, gente. Bem-vindos para mais um encontro nosso aqui do Craft Code Club. E como já vem sendo habitual à sexta-feira, estamos aqui reunidos para mais um encontro do nosso Clube do Livro, onde nós discutimos o livro do Alex Shui, System Design Interview, ou para quem quiser acompanhar através do blog do autor, é o bytebytego.com, que basicamente é o compilado dos dois volumes do livro. E hoje vamos chegar ao capítulo 19, onde vamos falar sobre desenhar o Google Map. E como já vem sendo habitual no livro, os desafios são sempre coisa pouca, coisa pequena, e hoje estamos aqui para desenhar o Google Map. Mas antes de a gente falar aqui do capítulo, falar um pouco sobre a comunidade. Basicamente, aqui temos o nosso canal de YouTube da comunidade, onde nós publicamos todos os nossos encontros, as gravações. Temos a nossa playlist do encontro de hoje, que é o Clube do Livro, Byte Byte Go. Temos mais, neste momento temos 16 episódios publicados, mais já foram publicados. Temos que adicionar à playlist, mas até agora temos até o autocomplete. Mas o último que nós fizemos foi o Amigos Próximos, correto, gente? Eu acho que foi esse do capítulo. Ahm, Também temos à sexta-feira o nosso encontro de algoritmos e estruturas de dados. Também já temos bastante conteúdo, mais episódios estão para, ou mais encontros estão para sair, estão agendados. Ahm, e temos que adicionar à nossa playlist. Já temos bastantes horas de conteúdo, tanto no de System Design Interview, como o de algoritmos. Também temos a nossa presença no Meetup, onde nós mantemos eh, a nossa agenda atualizada com os nossos dois encontros, segundas e sextas-feiras, e sempre à hora do costume. E esporadicamente, agora nos últimos semanas temos feito alguns encontros assim mais livres lá na comunidade, por isso quem quiser entrar na comunidade, trocar alguma ideia, nós entramos lá numa das salas de voz lá do Discord, que é onde é que nós estamos na nossa comunidade. Eh, Se quiser trazer algum assunto para discutir, algum tema, tivemos o exemplo. Neste fim de semana aconteceu, no outro fim de semana também aconteceu, alguém comentou, nós estávamos ali online, nós juntamos, discutimos, partilhamos o ecrã e falamos e fazemos ali um pair programming ao vivo, sobre sempre assuntos que nós gostamos, e é isso aí. Nós depois vamos deixar o link da comunidade, do Discord, na- nos comentários do vídeo, e é isso aí. Ahm, Bom, alguém quer acrescentar algum ponto, gente? Vamos, vamos para este assunto simples, desenhar, não é? Coisa pouca. E como nós dissemos no início, capítulo 19, desenhar o Google Map. Se calhar a primeira coisa que nós podemos. Este capítulo, acho que aqui em off, acho que foi consensual, que é. Bem, não podia ser diferente do desafio. O capítulo foi assim um pouquinho denso, trouxe alguns assuntos assim densos. É um pouquinho, se calhar, a extensão dos dois encontros anteriores, que é o empresas próximas e amigos próximos. Traz ali um pouco da localização, do geohashing e tudo mais. Só que aqui é num desafio um pouquinho diferente. Mas acho que nós podemos começar por, no fundo, definir o que é o problema, no fundo. O que é o Google Map e qual é que é o scope do problema. Basicamente, o Google Map em si, acho que toda a gente conhece, toda a gente utiliza. Um serviço de localização, de mapa, que nos conseguimos definir rotas,
eh, tempo de chegada de um ponto ao outro, conseguimos ver informações como tráfego, conseguimos ver histórico para onde é que nós passamos, conseguimos ver informações de vários ehm, de pontos de interesse. Bom, acho que dispensa apresentações daquilo que é o Google Maps. Acho que toda a gente conhece o serviço. Eh, Alguém quer acrescentar algum ponto sobre o Google Maps antes de avançarmos? Não, acho que isso aí, né? Tem pessoa dispensa apresentações, né? É. Apesar de que, conforme a gente vai vendo aí durante o encontro, é que é interessante, né? Tipo, o Gomek é tão familiar pra gente que você não para pra pensar o quão complexo ele é por baixo dos panos, né? Tipo, o quão complexo que é pra você ele te dar uma rota daqui na padaria, né? Nossa, exato. Acho que é um desafio. É que é quase imensurável o número de desafios que o próprio Google Maps tem, desde a pedir de Uhum. localização, desde calcular a rota, manter toda aquela informação constantemente atualizada, milhares de informações, o tráfego. Eu acho que é olhar para uma das features e pensar quão complexa ela é. O Google Maps, cada coisinha, acho que é tudo ele complexo. Acho que é quase inimaginável. Bom, vamos aqui, como seria de pensar numa entrevista ou numa situação destas, engenheiros a trabalhar anos e anos no sistema, não é mais uma vez, não somos nós que aqui é 1, 2 horas que vamos arranjar a solução perfeita. E daí, não Uhum. sei. Então, aqui o livro, no fundo, e o autor vai estar a simular a entrevista e acaba por definir um scope para nós pensarmos como problema. Em, e vamos fazer aqui esta parte, se calhar, como nós costumamos fazer nos outros encontros, que é entender as perguntas base, para nós entendermos, no fundo, o scope do problema e, se calhar, e depois nós fazemos aqui a nossa solução, aqui todos juntos, aqui um pair design, todos juntos, e nós começamos por desenhar ali uma solução, se calhar, high level. E as perguntas que o capítulo trouxe lá acabou por ser, lá está, o número de utilizadores, 1 bilhão DAU, Daily User Active Users, eh, no fundo a questão do tráfego, mais o principal scope do problema acaba por ser a atualização da localização, a navegação, eh, o tempo estimado de chegada e renderização do mapa. Qualquer um destes desafios, ele só acho que é gigantesco. E a tal questão do travel modes, que é se nós estamos a navegar caminhando, de carro, de bus ou motorcycle ou alguma coisa assim do género, acaba por ser as features. Alguma coisa que vocês viram diferente, gente? Foram também as features que. Acho que é isto o scope, não é? Esse capítulo, assim, obviamente a gente está estudando, né? Mas os outros capítulos meio que cabia dentro de uma hora, né? De discussão. Esse aqui parece que ele tentou compilar muita coisa junto, né? Tipo, até o rendering do mapa ele trouxe para dentro do scope como desafio para ver como vai funcionar. Eu vou dizer que o rendering do mapa acabou por ser a parte que eu achei mais Hum. interessante. Porque. Mas antes de fazer a spoiler ou antes da gente coisa, depois a gente chega lá, mas por acaso foi a parte que eu acho que menos não entendi.
Esse é um bom jeito de falar. Pronto, para ser assim mais sincero. Ah, focando aqui nos requisitos funcionais, é aqueles que o capítulo acabou por trazer. Ah, e funcionais, meio que traçando um paralelo com o que nós falamos nos encontros anteriores, é aquilo que nós consideramos que saíste, então não temos de entregar o produto ou o software para o qual nós somos contratados. E o scope acaba por ser update da localização, a navegação, rendering do mapa e estimated time arrived. Acho que é esta a sigla, não é? Estimate É, time to arrival. exato. Basicamente, estas são as features e requisitos não funcionais. Accurate, basicamente, é se nós traçamos uma trajetória para o utilizador, essa trajetória pode não ser a perfeita. E isso nós sabemos que o Google Map, quem já estudou um pouquinho de algoritmos e entende como é que funcionam lá as teorias dos grafos, dificilmente, ou é praticamente impensável, uma tarefa inglória, um sistema deste entregar a rota perfeita. Ela não é, pode não Uhum. ser perfeita, mas tem que ser assertiva e isso tem. Uhum. Ou seja, eu não posso traçar uma rota para um sítio e mandar-me para outro. Ahm, Smooth Navigation. Aqui, ahm, o principal foco era dispositivos móveis e se calhar, eu não estou. Vou chutar aqui um número, um chute bem longe, ou muito da minha cabeça. Se calhar, grande parte da utilização, talvez o quê? 80% seja dispositivos móveis do Google Maps, Ou mais. ou mais, não é? Porque acaba por localização, onde estou, um dispositivo Uhum. móvel, parece quase natural. E lá está. Availability e scalability, como qualquer serviço da Google, acho que Uhum. é padrão do produto deles. Então, isso é legal comentar a parte de consistência, porque geralmente essas três palavrinhas vêm juntas, né? Availability, scalability e consistency, né? Só que aqui a gente pode talvez argumentar que a consistência de você talvez ter o teu destino cadastrado ou não, ou você ter informação do tráfego naquele momento ou não, não vai impedir do sistema funcionar, né? Porque talvez ele vai te dar a navegação, como chegar até o lugar, mas talvez o tempo vai ser prejudicado porque você não tem o tráfego naquele momento, você não tem como estar o trânsito naquele momento. Mas isso não impede a, a availability de você ter o trajeto, né? Pelo menos. Uhum. Uhum. Total. E lá está. Num sistema como este, ah, já é yeah, pensando se calhar aqui em contextos e em domínios, eles devem ter lá só um para traquear o mapa. Já isso é um absurdo de complexidade. Difícil, se calhar em grandes cidades a coisa está Sim. constantemente atualizada, mas coisas mais remotas já é um desafio gigantesco. Quanto mais tem informação em tempo real e completamente atualizada. Nossa. Sim. É porque, falando do Google Maps, que é literalmente o globo todo, né? Uhum. A gente tinha uma informação nos encontros passados que não era 100% estava mapeado, mas era quase 100%, né, do globo mapeado pelo Google. Assim, não no mínimo detalhe, mas lá. É, e curioso que nós já às vezes conseguimos ver nas notícias os memes dos carros do Google Map a traquear as cidades e tudo mais, e às vezes vê-se jet skis e tudo imaginário para traquear desde os sítios mais remotos. É, é, é realmente
Absurdo. 98%? Isso em 2019. Nossa. O que é que são 2%? Que deve ser um sítio que nunca ninguém chegou lá. Não existe, nem sequer existe Isso é a casa civilização. do Papai Noel. É, Deve ser Coreia do Norte, né? Será que Coreia do Norte? nem o Google. Boa, Chegar Mateus. lá, explode o carro. Pode nem Boa. filmar lá. Ó. Boa. É, Na verdade, mas se eu sou do Rio de Janeiro, tem um lugar aqui que também não pode filmar, então pode ser uma parte aqui no Rio de Janeiro também. ou então é aquela porcentagem como você vê lá no S3, 99999, só para não dizer que é 100%. E assim tem 2% de margem que ninguém aponta o dedo. Já Bom, faltou alguma coisa, você assim, tá dentro dos 2%. exato. Mas é isso aí. É, isto foi uma coisa que eu li isto há um bom tempo atrás. Havia um estudo que dizia que o Google Maps estava 10 anos à frente de qualquer outro sistema de navegação. E muito disso era porque durante muito tempo, muito processo era mesmo validado humanamente. Hoje em dia é que já está muito mais sofisticado, mas durante muito, muito, muito tempo, os carros, a avaliação, as fotografias, tudo que tirava, o tracking, havia muito trabalho ahm, humano por trás e que também dava muita precisão do que acontecia. E- mas é absurdo. Eu nem consigo imaginar onde é que eh, um serviço vai conseguir passar do Google Maps, um similar. Mas pronto, eh, conversa à parte, vamos. Como é que vocês preferem, gente? Aqui o 101, como vocês, quem lê o capítulo deve ter visto, é basicamente fazer a introdução de cada um dos tópicos que o livro traz. Vocês querem começar por fazer um desenho high level e depois nós meio que focamos ou tentamos trazer aqui algum insight? Como é que vocês preferem ir? Porque se a gente vai bater aqui, em cada ponto, a explicar o que é cada conceito, cada problema, como vocês preferem. Giovanni, Cristiano, Mateus, Filipe. É, Nelson, só pergunta Pode ir difícil logo hoje, no né? desenho, não? Ok. Vamos tentando desenhar e depois, à medida que desenhamos, a gente tenta ver qual é que é daqui destas questões. É porque Boa. eu acho que ele botou tanta teoria apesar de ter ele posto muita prática, mas ele botou tanta teoria que senão a gente ficar só na teoria aqui vai dar semana que vem e não acaba. É, porque eu acho que estou muito com você, Mateus, porque só isto aqui é um aulão que ele dá de, de problemas. E Pois é. meio que se a gente passar a fazer o desenho, aquilo que nós idealizamos para resolver o problema, e depois tentar sustentar em algum. Por exemplo, geohashing, acho que nós já vimos nos encontros passados, acho que é escusado nós ehm, pegarmos ele. eh, Geocoding era o quê? Isto aqui também acho que está tudo claro para todos, que é transformação das coordenadas das posições em coordenadas geográficas. Eh, Sistema de posição, latitude, longitude, que é a transformação nisto. Se calhar só. É isso, vamos no desenho. Você está a desenhar, Giovanni? Eu só trazendo uns assets aí pra gente. Então, bom, para mim, problema para nós resolvermos, que eu acho que se calhar a gente podíamos focar, gente, era. Vamos lá. Sistema de atualização, basicamente. Como é que nós pensaríamos, se calhar, a nível de estrutura, de infraestrutura, como é que nós pensaríamos? O que é que vocês acham? Bom começar por aí? Bom,
Assumo que toda a gente concordou. Vambora. Vamos lá, gente. Vamos Então, encarar. vamos encarar aqui o desafio. Eu acho que para já podemos começar por pensar, já que você está a desenhar, jovem, ou é impressão minha? Então vamos lá. Ou não? Hoje o desafio é meu, né? Você é o host, você é o host, né? Nossa, vamos lá. Então vamos começar aqui por. Ora, se nós estamos a falar de uma aplicação mobile, vamos pensar aqui o nosso cliente. Vamos começar por a coisa mais simples. Se estamos a pensar numa infraestrutura, vamos pensar aqui a máquina. O que é que nós temos aqui? O nosso. E a coisa mais básica que pode ser. Obviamente que isto não, não vai resolver o problema como nós pensamos, mas vamos começar. Eu estava pensando, Nelson, talvez começar com a, as chamadas básicas que o sistema teria, lá passando origem e destino. Desenhar a É, API. eu falo, tipo, começar daí, né? Qual que é o caso mais base, né? É você talvez passar o endereço início e destino e a aplicação te conseguir retornar o trajeto, né? Se a gente vamos por aí, acho que nós temos que encarar principalmente dois desafios aqui iniciais, que é o atualizar a localização e navegação, que Uhum. basicamente muita intensidade a nós constantemente atualizarmos a nossa posição no servidor do Google Map e a navegação nós constantemente recebemos informação da, da- das coordenadas e para onde nós dirigimos. Eu acho que aí a gente já consegue encarar se calhar dois fluxos. Vocês idealizam isso da mesma forma ou viam isso de uma forma diferente? Você. É, navegação. Service, configuration. Eu acho que É, a atualização da onde você está é um segundo passo, eu acho, nosso. Hum, Tipo, eu tô pensando assim, o caso mais base, você não precisa necessariamente saber onde você está, né? Se você for pensar o caso mais base, é você ter o trajeto de um ponto ao outro, você só passa o ponto origem e destino, retorna, e aí, dado esse trajeto, você vai ter o zoom no mapa que você vai ver todo o trajeto. Aí a outra feature é você percorrer esse trajeto, atualizando a sua posição, mostrando onde você está no mapa, coisa e tal. então vamos pensar aqui que aqui Ah, seria então nesse caso, você disse que seria dois serviços diferentes, então, né? Mas o de Ah, não, são, navegação. evoluções, né? Talvez. então vamos pensar aqui que estamos a pensar agora na navigation, certo? Isso. Navigation, mas seria bom, aqui estamos a tentar obter a navegação e nós passamos aqui seria algo como um get e nós passaríamos algo eh, eh, Route route, boa, e no payload nós passaríamos vai algo no. Vai na. Se é um get, vai na query, né, Nelson? Na query, né? No payload não tem como boa, get, não. Era só para ver se estavam atentos. Aí tem que ser o lat long Hum. de origem, lat long de destino. Então vamos tentar fazer alguma coisa lá eh, from
e qualquer coisa. Ah, é longo que costuma ser, não é? Acho que é assim. Vai. Long, geralmente. Long. Longo. LNG, geralmente. Ah, Perdão? É, NG também funciona. Alguém disse alguma coisa? Geralmente o long é LNG. AT LNG. LNG. Ok, sim, certo? É, Boa. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui e vamos colocar aqui um tu. Pronto. E isto já supostamente iria retornar uma rota. uma rota, exato. E aqui vamos pôr aqui. Retornaria O um retorno. 200 com Aí o retorno seria uma rota em 2D, né? Hum, uma rota em 2D. Você Aí fala 2D por seria. quê, Mateus? Porque aí seria os pontos que você vai. O, o X ou o Y vai ser latitude, acho que o X vai ser latitude, o Y longitude. E aí os pontos que você vai ter que passar ali, né? Para Hum. até você chegar do ponto da origem para o destino, né? Lógico que mais para frente a gente vai discutir Ah, sim. algumas técnicas ali, né, para ter Então, um zoom out ali para onde tem onde é uma região mais densa, né? Tem vários caminhos ali, tem vários como é que é o nome daquilo? É assim, que é mais densa, né? É uma região que é mais populosa e outras que são que são como rodovia, né? Que não tem quase nada, eles dão um zoom out, né? Zoom in para as regiões mais densas e zoom out para as regiões menos densas. Eu acho que no livro, no artigo ali a gente vai mais para frente vai otimizar nesse sentido, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento aí talvez considerar aí o retorno aí de uma matriz aí com a posição uma matriz de 2D, né? Você vê isso também, Márcio? E não, se todo mundo. se eu entendi bem, eu acho que sim. Eu acho que é por aí. Bom, Vou aqui negar não que eu me perdi na explicação do Matheus aí, mas esperar o desenho. Assim, é como se a gente vai mandar lá, né, o início e o fim, e aí o retorno vai ser uma matriz que, vamos colocar ali que é a matriz que tem referência de latitude e longitude, que ela é toda zerada, né, e o caminho vai ser, você vai preencher um ali, né, onde você vai ter as rodovias ali, hum, né, até chegar no destino. e Mas por que você fala em matriz e não numa rede de posições de pontos? É porque dá no mesmo, né, ali você vai ter o, porque isso daí vai ser um array mesmo, né, vai ser um array, né, que ele vai ter, vão ser dois arrays, né, que você vai ter é uma matriz, né, eu acho que é melhor falar em matriz, é a matriz que você vai ter duas referências, né, porque pensa bem, você está passando a latitude e longitude, né, então você tá no ponto inicial e você está no ponto final. Cada posição que Hum, você vai passar vai ser um pontinho dessa matriz ali que você vai ter que percorrer, né, se você for, talvez você entrar lá no artigo, acho que acho que vai ficar mais intuitivo ali, se você pegar um daquelas demonstrações ali do GeoHash ali, que é bem parecido com aquilo. Eu eu acho que acho. ele vai. É que, como nós estamos a falar aqui da resposta da API, parece-me que ele retorna, e olhando aqui para o payload, e das coisas que eu já fiz com o Google Map, com a API, ele retornaria sim uma lista
de pontos, onde você passaria, para depois você E traçar no mapa, certo? que não deixa de ser uma matriz também, entendeu, ô Nelson? Ok, ok. Mas assim, porque cada linha cada linha vai ser os pontos, né? E aí, dessa linha você vai ter a referência da coluna ali que vai ser sua latitude e longitude ali, mais ou menos. Não sei se você conseguiu entender ou não. Desculpa, Matheus. No caso, você mencionou que poderia ser que o retorno fosse em GeoHash, como se ele pegasse latitude, longitude, e transformasse enfim, numa string só ali com única, né? Não, seria uma matriz 2D, né? Porque assim, o Nelson está falando com a lista de pontos ali, né? Que também eu acho que é a mesma representação. Mas assim, é uma lista que cada linha ali, vamos supor ali, que a gente tem a linha, cada linha ela vai ter a sua referência de latitude e longitude, né? E aí, sei lá, no ponto zero, você tá ali, a sua latitude e longitude é 0,8, por exemplo. No próximo ponto, que é o 1, vai estar no 1,9, né? E aí você vai construindo o seu caminho até você chegar no seu destino final. Hum, Eu acho que nós Deixa eu, estamos deixa eu, acho que nós estamos a falar da mesma coisa, só que eu é acho só que, de uma forma diferente. Deixa só eu que eu acho que invadir o desenho. nós estamos aqui a pensar, se calhar, como é que seria, numa forma mais do payload, como é que seria, e você está a Ah, falar de uma cena numa questão mais de abstrata. estrutura de dados, exato, mais abstrata, exato. Mas eu acho É que nós isso estamos a falar da mesmo. mesma, eu acho que nós estamos a falar da mesma coisa, porque na forma como nós estamos, pelo menos como eu estava a pensar, seria sim o conjunto de pontos, ou seja, o dataset de pontos, e cada um desses pontos teria a sua coordenada x, latitude e longitude, basicamente, ou mais qualquer coisa, caso fosse um ponto de interesse, no fundo. E exato, quer A minha dúvida eu fiquei só, cada ponto desse vai ter o X e o Y, ou vai ser um eixo X e um eixo Y? Deu para entender? É, Tipo assim, naquele desenho que tu fez agora aí, Matheus, vamos supor é, que tu pare aí. Esse o que eu ponto, imaginei esse ponto é o aí, que eu, esse primeiro aí, ele vai ter o ponto latitude e longitude aí dentro, ou ele vai ser só é, o latitude e o outro o que seria eu, o o que eu imaginei é que assim, o X seria o latitude latitude e o e o Y Y, longitude. Aí, ah, por exemplo, eu tô aqui, né? E aí eu quero chegar até aqui, né? E aqui o resto tá tudo zerado aqui, né? Então, vou botar zero aqui. uhum. E aí o meu retorno vai ser o caminho que eu vou chegar até lá, assim. Eu pensei assim, ó, pô, né, aqui vai ser minha rota que eu vou chegar até lá. Que seria uma lista de pontos também, né? Se fosse o caso ali, né? Também poderia ser uma lista de... Posso Ok. dar se uma fosse. ideia para a gente começar mais simples? A gente Pode. está tentando resolver a escala Uhum. infinita que o Google Maps tem. Talvez vamos começar mais inocente. A gente dá, dá de encontro com o problema, que é fazer isso, e depois a gente tenta otimizar, que é onde ele traz o esquema dos tiles, né? Porque a gente está tentando resolver o algoritmo de uma forma já Uhum. super otimizada, né? É Então, verdade, boa. talvez, vamos pensar que a gente dá um endereço inicial e final, e é retornado uma lista de pontos latitude e longitude, de, sei lá, 10 metros de distância um do outro. Uma rota. Não uma rota. Exato. Boa. E aí, imagina que se pegar esses pontos e tu começar a desenhar no mapa, você vai ter um caminho desenhado, né? Então, E- se você colocar isso dos Estados Unidos até o Brasil, vai ficar provavelmente um payload insano. Mas se você pensar 3 quarteirões, é uma lista ok, né? Mas é onde entra a escala e a otimização, né? Que conforme, quanto mais longe a gente vai ter que tentar otimizar esses pontos e também considerar o zoom, né, do mapa, que a gente não entrou ainda. Então, por enquanto, vamos deixar mais simples, né, de uma forma que, vamos supor, a gente está no mesmo quarteirão, ou talvez no mesmo bairro, por enquanto. A gente
aumenta a escala? Vocês acham? Uhum, Boa, acho que top, sim. Massuia, gostei. Interessante. Bom, Bem mas melhor. Exato. Então, é porque teria outras coisas para prestar atenção depois, né? Você comentou, poderia paginar o retorno, né, Gil? Por Pode exemplo, você ser? não precisaria pegar todo o retorno de uma vez, né? Todos os pontos, né? Você pode ser ali conforme você vai progredindo no mapa, né? Exato. E É. outra, por exemplo, a gente pode começar com os pontos de 10 em 10 metros, vamos supor. Mas se você está Uhum. pensando numa distância de 100 quilômetros, talvez os pontos não estejam tão acurados, né? Você pode ter um ponto a cada 10 quilômetros. mas lá está. Verdade. Aí você Interessante. entra outra vez naquela questão que é os tais mosaicos, como ele fala, que é quando são, já é o detalhe, como é que você optimiza a Então, rota e, é, e o é por zoom. isso que é por isso que eu estou trazendo, vamos definir que vem 1 milhão de pontos, e aí a gente vai ter que Uhum. atacar o problema de resolver isso, entendeu? Exato. Então, Boa. vamos lá. Problema bem simples, colocamos um load balancer que também é quase que é inevitável, não é? Aqui temos os nossos servidores de, não sei se vocês concordam comigo, que será o servidor, no fundo, de navegação. E estou a apanhar aqui navigation, navigation service ou server e a coisa Bota o vai. rota, bota o serviço de rota 53 aí de DNS por latência, né? Para acessar o servidor mais próximo do mobile que entrar. Tô brincando, tá, Nelson? Tô estudando aí para a prova de AWS. Acho que está escapando da rota 53. Boa, boa. Ahm, Vai resolver DNS por latência ou por distância? boa. E o que vocês viam mais aqui, do ponto de vista bem superficial, o que é que nos fica aqui a faltar para começar? Eu acho que agora o problema é o desafio mesmo de como você vai calcular essa. Não sei se a gente vai entrar no mérito dos algoritmos e coisa e tal, mas é aí que está o grosso, né, de você fazer o Google Maps. O coração dele é o cálculo, né? E nesse sentido aí, vocês querem tentar já resolver essa parte ou vamos desenhar também as outras partes? Como é que vocês preferem? As partes que você fala seria a, os As- outros componentes, tipo, sim, é, update. updates de tráfego, de O, o, localização, essas coisas. o tráfego não está no scope, mas ajuda de localização, o componente de rendering o cálculo, no fundo, a estimativa de tempo. Vamos já pensar nesse aspecto também? Acho que o update de localização, na verdade, quem sobe é o próprio usuário, né? Baseado no GPS do telefone, né? Por exemplo. Ah, e de alguma forma essa informação tem que constantemente ir para o servidor, correto? Vocês veem da mesma Uhum. forma, correto? Eu pelo Sim. menos da forma. Ih, nossa. Eu pelo menos da forma que eu via, eu tentaria ver isso algo separado, duas responsabilidades bem separadas. Como é, como vocês viam? Viam da mesma forma ou pensariam de maneira diferente? No caso, perdão, Nelson, essa seria já a parte de atualização de posição do usuário? Uhum, exato. Assim, sei lá, se eu tivesse que dar um chute com .NET, tá? Eu usaria, por exemplo, SignAware aqui para poder fazer um socket, né? Para poder ficar subindo ali a posição, criaria um chat ali baseado, sei lá, numa sessão com o usuário
e aí ficaria trocando, né? Subindo ele, publicando essa mensagem num chat, sei lá. Vamos supor, por exemplo, essa sessão aqui de retorno para essa resposta, a gente calcula uma hash ali, a sessão x43, 29, 32. Transformaria isso numa sessão bidirecional, né, do SignAware. O SignAware Uhum. é o serviço de WebSocket, né, do .NET. E aí Uhum. ficaria subindo ali a posição do serviço Talvez de a- a- referenciamento se eu puder mudar a pergunta, Felipe, talvez seria: deveríamos usar socket para ficar mandando atualização ou chamadas HTTP normal? e Qual, a qual, qual pooling. seria o trade-off de a gente fazer um ou outro, né? Olha, assim, eu não tenho muita especialidade, mas o pessoal diz que você nem manda muito JSON para mobile, né? Você geralmente usa. É parecido com o gRPC, né? Que é os protobufers, né? Mensagem reduzida. Aí eu É. não sei Uhum. se realmente o pessoal utilizaria algo baseado em pooling, né? Mas pode É. ser, né? Como a gente está criando a nossa versão aqui agora, pode começar com pooling também. No fundo, tem essa vantagem, porque você foi para o socket, você cada mensagem não manda todo o header, manda somente o payload que é realmente necessário. No entanto, o desafio de você ter um socket é que tinha ter uma conexão Uhum. stateful, então Exato. tinha que Exato. estar sempre estabelecido. E aí acho que o próprio capítulo me traz-nos no insight, Filipe, e nós meio que falamos logo no início, que se calhar meio que diz que nós não precisamos talvez do socket. Porque o Uhum. socket parece que você quer uma coisa muito real time, atualizadíssima ali, a cada momento que você se move, atualiza. E uma coisa que o capítulo trouxe, até o autor disse, foi: nós podíamos mandar as localizações em batches. Ou seja, Hum, você acumula, 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 acumula. Vamos pensar aqui numa janela: 30 segundos, 1 minuto. Vamos definir aqui 30 segundos. Você acumulou todas aquelas localizações, você manda um batches. Porque na verdade a gente se calhar não precisa dessa, dessa, desse real time todo. Eh, então, hum, talvez aqui, neste sentido, parece-me, à primeira vista, que o HTTP normal, padrão, acaba por ser vantajoso. Não Uhum. temos que ter com certeza. não temos que ter o stateful, podemos ficar stateless, não é? E mandamos o tal batches. Mas lá está, isto aqui sou eu a defender com base nos insights do livro, não da minha autoria. Não, tranquilo. Se nosso serviço de GPS jogar em alguma comunidade do Rio de Janeiro, a gente fala com o Alex Chiu depois também. Não sendo no Rio de Janeiro, ele pode jogar em qualquer lugar à vontade. Perigoso é só no Rio de Janeiro, mandar no lugar errado. Mas tá perfeito, tá, Nelson? Desculpa, foi só uma colocação mesmo, a questão do Não, Sai na era. tranquilo. Não. Só que é isso que talvez é a provocação, Felipe, porque nesse tipo de exercício, ainda mais em entrevistas, geralmente a tecnologia ou a função ou a biblioteca a ser usada não importa tanto quanto talvez você falar sobre o protocolo. Igual a gente Hum, conversou agora, será que é melhor um REST, um GraphQL? Será que é melhor usar um socket? Por que usar um WebSocket? Vai ter comunicação bidirecional ou não? Faz sentido você ter que ter um servidor stateful para isso, né? Aí a minha preocupação foi mais só, tipo, trazer para um nível mais alto de abstração, porque nessa hora do system design, meio que não importa se você vai usar qual biblioteca, qual linguagem. Eu sei que você usou como não, exemplo, mas é só trazendo para o nível do system design, que seria o protocolo. não, Não perfeito. sei se faz sentido. Não, total, total. Porque aí você resolve com o que você precisar, né? Entre outras Exato. abordagens, etc. Porque a gente está no nível da arquitetura, ainda está decidindo como que a gente vai resolver o problema, né? De fato, como vai ser implementado,
vem depois. Não, perfeito. É porque foi o que eu te passei, Giovanni. .NET é uma coisa muito trivial, cara. Você tem dois, três jeitos de fazer alguma coisa ali e aquilo ali, ponto, né? É muito Sim, monótono, sim. na verdade. Ahm, Mas eu gosto de exercitar essa parte de tentar entender o que que aquela biblioteca ou aquele framework, o que que ele está resolvendo, qual que é o problema base dele, né? Tipo, o que ele está fazendo? E aí a gente usa isso no desenho, né? Para você fica independente da linguagem, do framework, da biblioteca, ou o que seja, né? Uhum. A gente tem uma discussão parecida um outro dia sobre o Application Load Balancer e o Load Balancer, e o Network Load Balancer, né? O que Sim. eles são? Então, tipo, a AWS tem o dela, a Azure tem o dela, mas no final está fazendo um serviço de load balancer, está fazendo um serviço de direcionamento, né? É esse o problema básico que você precisa, né? Você tem que redirecionar de acordo com tal coisa. Agora, qual que é a solução exatamente que está sendo usada vai depender do cloud provider, vai depender do que está usando, né? E assim por diante. Uma pegada sempre mais agnóstica, né? Isso, Exato. independente. bom, ah, o outro desafio que nós estamos aqui, no fundo, é o map rendering. E basicamente o map rendering é a tal questão do zoom e das imagens e como é que nós renderizávamos, no fundo, ahm, o mapa. E acho Uhum. que aqui podemos ter, não sei, eu tentei fazer aqui algo, mas acho que compliquei mais do que este. Deixa-me tentar. Falta aqui o dedo do Giovanni. O Giovanni fica só aqui em live registado porque o Giovanni tem um toque e ele já está-se a torcer todo só de ver isto tudo desalinhado. Tá tudo certo, Nelson. Vocês não estão a ver a cara do Giovanni, provavelmente, mas o Giovanni. Correto, Giovanni? Oh, Tá tudo certo, Nelson. já está. Já está. Vamos lá, como é que nós pensaríamos? E se nós pensarmos, e acho que aqui se calhar vem aqui um pouco das imagens que você trouxe, certo, Giovanni? Se calhar aqui é o ponto que nós podemos puxar aqui este assunto. Como nós pensaríamos o zoom e o rendering, né? Aham. Que É que e na parte do rendering, acho que a gente tem alguns desafios, né? Um é a imagem estática, né, do mapa em si, né? A gente tem o tipo de mapa, né, que seria o mapa mais realístico e o mapa mais é, básico lá. Também a gente pode se limitar ao mapa básico. sim, acho que faz sentido. Vamos tentar É, reduzir o scope. Vamos isso. colocar só o mapa, não Aham. satélite. É porque se for pensar, a gente tem a imagem em si, né? E a gente tem as informações em cima daquela imagem, né? Que, tipo, os estabelecimentos próximos, tipo, posto de gasolina, coisa e tal. O nome das ruas, provavelmente, talvez não pode estar na imagem em si, ou pode ser um texto que é colocado por cima, então um metadado em cima da imagem. Talvez, para a gente simplificar, vamos manter nas imagens, depois a gente talvez traz os estabelecimentos, ou coisa assim. Da forma como eu entendi, e acho que aqui é quase inevitável, vamos tentar fazer isto da forma mais simplista. Uhum, Fazendo a ligação com com a divisão do geohashing, ou como o algoritmo de geohashing funciona, eu meio que pensaria as imagens da mesma forma. uhum, Você está no zoom mais alto, é a uhum, imagem com zero de detalhe do país, da cidade, é só uhum, continente, basicamente. Fez um zoom no canto superior direito, então uhum, vê uma outra imagem com mais detalhe. Fez um. Vamos pensar aqui, acho que você trouxe aqui uma imagem boa. Fez outro zoom neste quadradinho, mais detalhe. E você vai acabando por uhum, ter muitas imagens com mais ou com menos detalhe, com mais ou menos resolução, mas todas uhum. acabam por ser do mesmo tamanho, Sim. a nível de pixels, mas com detalhe de imagem ou não. Aham.
É como você também veria, Uhum. Giovanni. Sim, sim. Então, Tipo, é um repositório de imagens que vão, que você vai classificar elas por zoom uhum, e posição, talvez talvez. por posição geohashing. Uhum. E depois meio que a aplicação sabe onde é que localizar, porque sabe que aquele mosaico, ou de- Uhum, aquela pecinha do puzzle é uhum. daqui ou dali. Sim, Eh, sim. então, Só uma pergunta, fazendo essa questão aí da gravação da imagem estática, meio que tiraria a incidência do carregamento, no sentido de não teria o processo de rendering em si, né? Ele só jogaria a imagem já renderizada que estaria sido apontada, né? Não estão pensando no processo de quanto tempo essa imagem vai ficar pronta para o usuário. eu vou tentar dizer da forma Deu- como eu percebi, Mateus. ah, E quem tiver aí, corrija-me se eu estiver enganado. O processo de rendering é mesmo ir buscar a pecinha que lhe falta e renderizar. Ou seja, não é que você cria a imagem em real time, ela está pronta, Uhum, você vai buscar a imagem, Hum, obter a imagem que você precisa. Você sabe lá, por exemplo, nas páginas HTML que você cria várias imagens com várias resoluções consoante o dispositivo. Você está a ver? uhum. Sim, sim. sim. É uma comparação muito infeliz, mas é só uma ideia. Ou seja, quanto mais zoom você faz, você vai buscar, ok, esta pecinha, aquela, porque se você está a fazer um zoom gigante aqui, e agora não consigo fazer mais zoom, vamos pensar que seria isto assim. Você pode ignorar tudo o resto. Você só precisa talvez desta imagem e desta imagem. Eu pensaria em algo assim. Agora, o que é que acontece? É, Você, e dá meio que para ver isso no próprio Google Maps, não? vamos lá. Se você. Coisa eu faço aqui para dar certo, que eu quero mostrar, mas você consegue dar um zoom muito rápido um zoom out muito rápido e depois um zoom in muito rápido. Aí, você viu os quadradinhos? Hum, ah, Tipo, Uhum. sai fora muito rápido, aí ele acaba que ele tá dividindo exatamente em quadrados e conforme o zoom ele carrega um quadrado, tipo, uma imagem tática diferente, né? Obviamente que tem ali alguma. Agora apareceu. Obviamente que tem alguma expertise aqui, mas. Exato. Ou Sim, seja, há ali uma parte em que ele fica meio que imagem sem conteúdo nenhum. exato. Agora, o que é que isto faz? E acho que aqui a gente meio que entra aqui num detalhe. Nós acabamos por ter milhares de imagens. Com Eh, certeza. Aham. Porque, vamos pensar, a imagem sem resolução nenhuma, nível zero, globo inteiro. O Zoom 2, bem que temos quatro imagens, só que Uhum. esta aqui vai se dividir noutros quatro e cada quadradinho noutros quatro, ou seja, Uhum. isto cresce numa ordem de quatro a cada zoom que a gente faz. A gente tinha uma tabela ali, não tinha, né? Do encontro anterior que falava quantos quadradinhos E, chega. e eu acho que eu trouxe nesta, olha, trouxe também. Nossa, isto é informação, eu vou dar um A gente print tem aqui aqui, para. Nelson. A gente tem. Aí, tô copiando aqui. É? Boa. E é justamente isso, é uma relação de quatro. Boa. Esta foi de cabeça, mas ainda bem que a matemática estava afiada para não passar Ah, vergonha. atualiza aí, Nelson. Nossa, nós temos de ter aqui um... Agora temos que dar uma melhorada no Ah, não, nosso... mas pensa que é o Não é, tamanho. não é essa, não. Agora que me toquei. Eu vou... Aliás, esta imagem deve vir de algum dos artigos. E se os artigos são públicos, deixa-me tentar encontrar aqui rapidamente. Hum, hum, Porque Não isto pode é... jogar ali, não tem problema, não. Boa, boa.
Se a gente está cobrindo os Tá, 98% do que o Goodman cobre, basicamente é a soma da segunda coluna aí, né? tá aqui. O site de referência aqui está. Boa. É exatamente isto. Ah, repare, quadrado, uma imagem, zoom de nível um 4 quadradinhos, Uhum. nível 2 16 quadradinhos, mas perdão, nós teríamos só a ver se calhar é este pouquinho aqui, ou então estávamos a visitar aqui o Giovanni, aqui no Canadá. Fizemos um zoom mais 4 quadradinhos e deixa-me tentar ver se dá para fazer ah, um aqui, outro aqui e a coisa meio que ia evoluindo assim. Só que a cada quadradinho deste que aqui está, o detalhe Uhum. e a resolução de imagem acaba por ser muito mais. Aqui é impossível, lá está. Sim. Mas Voltando eu aqui. acho que o ponto talvez é que são imagens diferentes, né? Então, tipo, são Uhum. arquivos de imagens separados. Então, acaba se a gente for lidar com todos os níveis de zoom, você vai ter a soma de todos esses tiles aí, como o tanto de imagem você teria, né? E ponto importante é, cada quadradinho destes aqui tem sempre 256 por 256. Ele está aqui a representar 512, mas é Uhum. 512 estes quatro mosaicos. Sim. Porque é 256, mas cada vez 256 com mais detalhe. Estamos a dizer aqui 256 porque foi a resolução que esta imagem escolheu. Poderia ser Uhum. outra. Sim. Mas acho que aí, voltando na nossa solução, o que isso significa pra gente é que a gente vai ter que ter um repositório de imagens, Uhum. onde você tem qual é o zoom e qual é a posição de geohash dela. E aí, provavelmente, como são arquivos estáticos, a gente poderia tomar vantagem de uma CDN para poder servir essa informação, né? Que aí você passa, talvez, a, aonde você está, qual que é o zoom, e ele te retorna uma lista de, de imagens, porque provavelmente você quer pegar não só aonde você está, mas também um pouco em volta, né? Uhum. Hum. Então Quando você seria. comenta sobre, perdão, quando você comenta Não, não. sobre GeoHash, Giovanni, Uhum. ele seria uma forma de você juntar coordenada de latitude e longitude em uma definição só, né? O Isso. Sei lá, geohash é justamente o que o Nelson estava fazendo ali. Volta na imagem, Nelson, É dos zeros e mesmo. um. Isso aí. E isto é aquilo que você falou é off, Filipe. Você falou lá do Redis. Como é que o Redis faz? Quase uhum, tudo, quase todos os bancos de dados que têm serviço de indexação geoespacial, quase todos eles usam o geohashing. Eh, e uhum. só seguindo aqui um pouquinho a ideia, deixa-me trazer para. É, Onde estou? em paralelo, eu joguei uma API, né, uma API chamada Mapbox aí no chat. Ela serve para ver gráficos também. Eu utilizei ela num projeto para fazer, mas só imagem estática. Se quiser dar uma olhada depois, de repente ela ajuda nesse processo de mostrar, enfim, o zoom, etc. Como faz Que aqui? massa. Com- Você consegue utilizar ali, né, passar os tamanhos, latitude e longitude, Ah, zoom, como a gente estava falando, né? interessante. Aí você consegue trocar ela ali para vista por satélite também. Mas, mas lá está. E meio ainda bem que tem este quadradinho aqui, porque vai muito na linha daquilo que eu e o Giovanni estávamos a falar. Ou seja, o seu Uhum, quadradinho tem sempre a mesma dimensão, mas o que está dentro dele tem mais ou menos detalhe, consoante o zoom que a gente faz. Só que a forma como nós estávamos a idealizar é estes quadradinhos não são renderizados em real time, eles estão definidos. Você só se posiciona quando você faz assim o drag para a direita ou para a esquerda, vai buscar a imagem X ou Y.
por exemplo. Mas no fundo é Isso. muito isso. Ou seja, vamos pensar aqui 256 e faz certo que dá certo. Você tinha aqui os seus mosaicos. Depois, vamos tentar acertar aqui. Tinha aqui o outro. Tinha aqui o outro. E a coisa por aí vai. Mas interessante. Vai aqui já para o backlog para dar uma estudada. Né? Assim, Hum, off-topic, né? Tem umas listas, isso é para quem curte JavaScript, né? Tem uma moça que trabalhou aí nessa empresa chamada Andy Navakil. Ela tem assim as melhores vídeos no YouTube sobre JavaScript que eu vejo, né? Ela é muito fera com uma série de tópicos internos assim no JavaScript, para quem curtir, tá? Eu conheci isso aí muito através dela, antes de usar num projeto. Se quiser, eu coloco aqui algum vídeo do YouTube que tenha ela lá, para se vocês quiserem ver depois também. Partilha na comunidade. É interessante. Tudo isso é interessante lá partilha na comunidade. Que é interessante para nós vermos. Não, beleza. Hum, mas continuando aqui com a ideia, hum, Filipe, basicamente é muito isso. O GeoHash é, no fundo, uma técnica para reduzir duas coordenadas bidimensionais numa única dimensão. E você acaba por, em vez de ter x e y, ou latitude e longitude, não, você tem representação num único valor. E você sabe onde é que Uhum. está localizado. E meio que você resolve o problema de multidatasets. Porque isto acaba por ser mais ou menos o problema que acontece quando você tem latitude e longitude. Imagino que você tem uma latitude, tem todo este espectro de informação naquela latitude e depois todo este espectro de informação na longitude. E você quer tentar encontrar esta interseção, mas você tem esta informação toda e esta informação toda e esta desprezível. Para além de que tinha que indexar duas coisas, latitude e Uhum. longitude. Mas Só para ficar pronto. mais claro talvez, não. Isso aqui, imagina, Felipe, que a gente tivesse, mesma coisa, a gente tivesse todos os quadradinhos, né? Mesma ideia, né? A gente teria todo o mapa dividido em quadradinhos. Só que a gente precisava achar o set de quadradinhos que representa esse meio aqui, né? Uhum. Isso aqui, você teria que fazer, me dê os quadradinhos entre longitude tal e tal, então é um between, e depois um daqui até aqui, né? E essa interseção Uhum. é onde o banco se mata, né? E aí, trazendo a ideia do geohash, você tá para cada quadrado assinalando um código. Então, Sim. o legal dele é que, tipo, ele começa em 4, então aqui fica 00, aí aqui é 01, aqui é 10 e aqui é 1. Então, se você falar para ele, me dá o 11, você sabe que é esse quadrado. E aí, o legal dele é que quando você vai e divide mais uma vez, o que vai acontecer é que todo mundo aqui começa com 00, só que aí você começa de novo. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Então, se você falar que você quer esse cara aqui, você sabe que é esse quadradinho, né? Então, quanto mais perto você vai chegando, né? Mais um você vai colocando, mais zeros e uns você vai tendo. Então, você acaba gerando um hash único daquela posição do mapa que você está procurando. Imaginei uma coisa totalmente diferente. Imaginei que ele estava pegando latitude e longitude, sei lá, somando, enfim, fazendo uma soma vetorial, enfim, e calculando uma hash em cima disso, né? Então eu estava com uma Eu, ideia totalmente errada. eu acho que tem um cálculo que você sai na longitude e acha o geohash, se eu não estou muito Sim, enganado. se eu não estou em erro, eu acho que Ah, sim. aí eu fico com uma dúvida quanto a, por exemplo, quantidade de dígitos de precisão, né? Por exemplo, se a latitude 127.01 tá a mesma da 127 ponto, sabe, com um zero a mais ou um zero a menos passado, né?
Enfim, começa a surgir um monte de dúvida, né, sobre. Vou dar uma estudada a mais sobre como é isso. É justamente isso. Quanto mais zoom você tá dando, maior vai ficando o seu hash, né? Maior vai ficando os seus zeros e uns. Só que na teoria Hum, ele é para ser único, né? E- ele tá mostrando. Exato, ou seja, quando você mete, aqui neste exemplo, você tem esta precisão de em quilómetros. Quanto mais zeros e uns você adiciona, significa maior zoom. E depois você converte este binário para um base 32 e você tem, no fundo, Uhum. o seu hash. E depois você consegue fazer uma Hum, pesquisa dentro do motor com uma string simples que é o quê? Quer tudo que começa com 9Q. Então você sabe que é tudo naquele quadradinho. Quer mais um, Uhum. 9Q, 9H. É, Quer mais abre próximo. abre o link que eu ah, mandei, nossa, fica bem visual essa parte. Porque é todo exatamente isso que nós estamos falando. Tipo, quanto mais letras o seu hash resultante tem, mais perto você tá. Só que quando você vai tirando letras, você hum, vai dando zoom out. ah, interessante. Existe uma limitação nesse cara aí lá na linha do Equador, mas a gente discutiu bastante isso nos dois últimos encontros, como que funciona. Ah, exato. Só dando aqui um exemplo muito rápido. Qual é a limitação, Filipe? É as fronteiras, as bordas. Meio que o prefixo mudou completamente, mas aqui você tem um vizinho muito próximo do outro, mas se você for pelo prefixo, já não consegue apanhar porque o prefixo deste vizinho é completamente diferente do prefixo deste vizinho. E eles estão aqui lado a lado um com o outro. É, Funciona a- bem a- aqui, mas aquela nas imagem verde, né, bordas, você consegue mostrar exatamente isso aí, eu acho. na imagem verde, aqui, não é? Bom, ela não mostra a limitação, mas ela mostra que todo mundo aí, eles começam com o mesmo prefixo. Então, se eles têm o Hum, mesmo prefixo, eles são vizinhos, né? Ou seja, eles pertencem a um mesmo quadrado maior, sabe? Só que Só que imagina, isto é o mesmo imagina quadrante. ali. Vá, Giovanni, perdão. Não, pode não. Só que você aqui está no mesmo quadrante. Só que se você passar para o quadrante da esquerda, os prefixos mudaram completamente. Porque tá, começou. porque tá bem na divisão Porque do. aqui, se você pensar em binário, começou com 0, 1. Mas o binário aqui começa com 1, 0, por exemplo. Então o Isso. prefixo é Uhum. completamente diferente. Né? É Mas, nessa hora que aquela ideia de organizar em buckets diferentes ia dar uma, por exemplo, bucket assim, chutando, tá? Ia dar uma zoada, né? Porque você ia ter que navegar Uhum. para outro local aí para poder pegar, ou fazer uma estratégia de replicação, né? Para ter disponibilidade. hum, Mas bem mas, interessante. mas vamos lá. E acho que esse é o ponto. As técnicas mais sofisticadas para evoluir isto, e naquele encontro que nós falamos, existem técnicas bem mais sofisticadas. Mas primeiro, elas não são feitas eh, em base de dados, são feitas em memória. E o Google propriamente tem a técnica, isto é toda uma loucura matemática e fundamentada para resolver isto, que é o Google S2. É todo um conceito. Eh, Estas técnicas aqui implementadas eh, são as técnicas mais generalistas e funcionam muito bem em grande parte dos problemas. Um Mongo implementa isto, um Postgre implementa isto, um MySQL também implementa. Para estes casos mais generalistas, mais é que a gente não precisa desse rigor absoluto da localização, a coisa vai, e este problema daqui do vizinho, a gente Uhum. só aceita que é uma consequência. Sim. Agora, Um approach que a gente viu nesse encontro, Felipe, para tipo, tentar minimizar esse problema do vizinho ser totalmente diferente, é que ele fala, se você está pesquisando esse quadrante aqui, opa, está aqui o exemplo. isso. Então, tipo, se você está pesquisando esse quadrante aqui, sempre traga todos os vizinhos em volta. Hum, Então você sempre traz o que você quer, mais os. Quanto tem aqui? É oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E todos os seus oito vizinhos.
Que aí Ah, você meio entendi. que elimina um pouco desse problema, né? Ah, E existe cálculos, aparentemente, para você saber os vizinhos. Mesmo que eles atravessam ali do Equador, por exemplo. É, é óbvio que se nós estamos a falar do Google Map, o Google Map, como o problema é gigantesco, eles têm Sim. um approach super sofisticado. Só que, nossa, isto é tudo uma loucura só por trás deste algoritmo. E toda uma tese matemática que envolve isto. Para o problema que nós queremos aqui resolver, e lá está, para o problema da renderização que nós estávamos a dar a ideia, que era basear na ideia da divisão e do geohashing, funciona perfeitamente. Uhum. Trazendo a ideia que você estava a dizer, Giovanni, que é trazer o mosaico que nós queremos e os vizinhos. Hã? Uhum. Sim. É, e E o ponto todo, o ponto do repositório de imagem seria justamente. Consegue botar no Insco? vamos Essa lá. imagem amarela aí. Ela é uma representação bacana do. Imagem amarela, você fala esta aqui. É, Uhum. essa seria a nossa imagem, né? Você teria. Cadê o bagulho? Essa imagem aqui, que era mais perto, teria essa imagem, mas você também teria essa imagem, né? Você teria essa imagem e assim por diante. E melhor ainda, Giovanni, o nome de imagem podia ser o hash do geohashing. Poderia. E Porque, você. Daria pra gente botar. porque pensa assim, né? Você vai lá e pede uma rota, né? E aí o sistema é inteligente o suficiente para te falar assim, se você está a uma distância de 100 quilômetros, então o zoom apropriado para isso é o zoom 6. E aí, dado você a. Vamos supor, você está indo daqui até aqui, né? Pessoal, o zoom apropriado é 6. Então você sabe que você tem que trazer o 6. E aí, dado que esse cara está aqui e esse cara está aqui, você sabe que tem que pegar todos esses caras aqui, né? E aí você pode fazer uma lista das imagens que tem em volta, né? Coisa nesse sentido. e você a Uhum. CDN e pedia a CDN ou o servidor de cache, dá-me esta imagem com este nome, com este nome, este Uhum. nome, porque você sabe onde está e é, É. Obviamente acho que que isso é um jeito bem simplista de pensar, né? Mas em teoria parece que funcionaria. vamos lá. Nós estamos a pensar numa solução high level para o problema. Aliás, neste problema aqui, nós já entramos em detalhe de optimização. E, Mas aí, no caso, tipo, quando você fala de arquivo estático, né? Geralmente você quer ter uma. Aqui você tem grande demanda, muitas coisas, e são arquivos estáticos, geralmente você vai querer ser visto por uma CDN, né? Ou hum, um content management. Sim. Não tem por que você querer que o seu servidor responda a imagem. É, não. É bem isolado, geralmente. Você tem. Falando de AWS, não, você tem lá o CloudFront lá para servir isso Aham, via zones, né? Via exato. aquelas edge zones, etc. Sim. É conteúdo estático, né? Conteúdo estático não tem por que o seu servidor ficar. Obviamente, se for uma escala bem pequena, não compensa você pagar CDN para isso, né? Mas. Uhum. Aplicação globalizada eu nunca trabalhei, né? Aí, assim, realmente, estratégia eu só conheço só na teoria. Nunca peguei, né, uma aplicação que eu tivesse que Uhum. globalizar para distribuir. É, e a CDN também tem exatamente esse ponto, né? Tipo, geralmente as CDNs elas estão nas bordas, né? Estão o mais perto possível dos clientes, né? Então, como imagem é uma coisa mais pesada, por mais que a gente otimize, se ela estiver mais perto de onde a pessoa está, melhor, né? e, e- Uhum. e depois outra coisa interessante, que eu acho que a CDN aqui acaba por resolver lindamente, é o tempo de vida desta imagem na CDN é gigantesco. Quando é que a imagem vai ser atualizada? Quando o carro da Google passar naquela cidade, renderizar aquela imagem, ok, vamos invalidar aqui na cache, ou Sim, seja, ah, eles não estão dia e noite a passar no mesmo sítio a atualizar a imagem, não é? sim. Vai fazer o upload, vai ter que distribuir, né, para todos os CDN. Aí, consistência eventual, né?
Vai estar atualizada no CDN, mas não vai estar atualizada no outro. Bom, eu acho que a gente disse que não entrava logo em detalhe, mas acho que aqui na renderização, acho que a gente falou do problema. Acho que sim. Foi bem problemático. Eu acho que sim. Aliás, como eu disse no início, este aqui foi o que eu menos não percebi, porque isto meio que me faz lembrar quando nós brincávamos ou lá na faculdade com o OpenGL e atualizar partes de desenho na gráfica ou na tela, você renderizar só partes do jogo. A técnica era mais ou menos assim similar. Você dava um zoom nos objetos e Aham, trazia uma renderização diferente. Isso sim. meio que me trouxe aqui um Uhum. déjà vu. Ahm, bom, falamos aqui desta parte. Quero entrar. Obviamente que tem os metadados, né? Que a imagem é só a imagem, e depois os metadados seriam os estabelecimentos, né, os pontos diferentes. Talvez a gente pode deixar de fora por enquanto. Então, vamos assumir que não está no scope do problema. Queremos Uhum. incluir, É assim, não. Ele vai ficar aqui até amanhã. senão a gente teria, no meu ponto de vista, seria um endpoint à parte. A imagem e com a mesma Aham, estratégia, porque isto foi que a gente estava a falar agora com o Filipe. A sim. partir do momento em que temos o hash e está indexado, então trazemos também do banco de dados aquela Uhum, informação daquele hash, o que é que está ali de informação. com Porque a gente, certeza. não falando, mas falando, trazíamos, chegávamos aqui com este hash desta imagem, todos os pontos de interesse que aqui estão. Uhum, Ou se Uhum. já aqui está um zoom muito, tem muita informação aqui, vamos pensar que aqui são 10 quilómetros, então os top 10 ou os top 100. uhum. E provavelmente é exatamente isso que eles usam para mostrar, quando mostrar o nome da cidade e onde, né? Tipo, se você tá um zoom muito lá atrás, ele mostra o país. Se você dá um pouquinho mais de zoom, ele vai mostrar o estado. Mais um pouquinho, ele vai mostrar a cidade. E assim por diante, né? Boa, boa. Ou seja, meio que cá o é. Lá está, é o prefixo. Você só com a quantidade de É, letras do prefixo, você sabe o que é que se calhar a informação vai mostrar. exato. Eh, Uhum. eu acho que o aspecto aqui importante do serviço, vamos pensar que nós estamos numa entrevista, é quase tudo como na escala. Não pode ser feito nada, calculado nada em tempo real. Uhum, Ou na consulta. Tem que estar pré-renderizado, pré-preparado. uhum. É o Obviamente máximo que eu não, possível. exato. Obviamente que eu não estou a falar aqui da navegação, porque aqui não tem como, não é? A navegação, a gente faz lá um pedido e é calculado e vem. Agora, hum, as imagens e as informações já estão renderizadas em que seja muito straightforward obter essa informação. Uhum, Hum, falta aqui um serviço aqui, que é no fundo o serviço de, de tempo de chegada, mas eu assumo que este serviço seja calculado aqui. Qual é a vossa opinião? Opa, seja calculado aqui. Porque uhum. se a gente obtém a Foi. rota, diga, Filipe, acho que você diz alguma coisa e eu curti. Opa, Não, eh, eh, eu acho que está-me a dar uma Felipe tá... cortada, Filipe. não é. Na verdade, não é falar nada, não. Desculpa. Ah, ok, ok. Porque se nós obtemos a direção, meio que se obtemos a navegação, obtemos ao mesmo tempo. Uhum. Eh, Pelo menos um tempo inicial, né? Que aí entra o outro desafio, né? Conforme você vai andando, vai atualizando como está o trânsito, vai passando o seu tempo, você tem que ir recalculando baseado onde você está, né? Mas aí é uma outra Uhum. preocupação, né?
sim. É interessante, é uma boa abordagem para processar isso no back-end, a concepção de vocês. Qual Por parte? exemplo, no caso essa de ficar atualizando, a gente poderia pensar o que em fazer pooling também? Fazer o pooling, a solicitação, atualizar, e aí rodar esse cálculo novamente. É uma pergunta. Uma pergunta. Tu- todos estes algoritmos de navegação de rota têm por base ou lá um Dijkstra ou como é que é o outro? É o referência aqui. O iStar? Acho que é isso, o Astar, exato. Ah, E, e esses, e esses algoritmos, até vem aqui no capítulo, eles são muito sensíveis à quantidade de informação. Ou seja, Uhum. se você mete, lá está, é como tudo, ele cresce exponencialmente a cada vez que você adiciona um vértice. Ahm, agora, respondendo à pergunta, calcular no servidor, eu acho que você teria que ter uma máquina específica mesmo para resolver esse problema, para calcular a rota. Ou seja, com o assunto você estivesse numa posição, meio que você mandava para o servidor a perceber se você está mais ou mais perto ou mais longe de, ou que continua dentro do tempo que você já tinha previsto calcular. Essa foi a parte que eu fiquei mais interessado em entender e não consegui entender nada do que eles nesse capítulo. Porque é justamente você otimizar como esse cálculo, né? Por exemplo, sendo bem inocente, né? Tipo, você vai calcular a distância entre. É, como chama a tua cidade aí, Nelson? Algarve, Portimão. Portimão. Oh, Você vai calcular a distância entre Portimão e Lisboa, por exemplo, né? Você, essa distância é uma distância conhecida. Uhum. Agora, conforme você vai andando por cada coisa, talvez você muda uma rota, né? Você vira para a direita em vez de virar para a esquerda, tem que recalcular. Mas está recalculando só aquele pedaço. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é, quando você sai da sua casa até você pegar a highway, talvez você tenha muitas opções. Mas da highway até Lisboa, só tem um jeito de você ir. Vou imaginar. Então, aquele hum, cálculo vai ser um ponto para o outro direto. Tipo, se você está indo de Portimão para Lisboa, é 2 pontos que você tem que saber calcular. O problema é como você faz isso. Mas você não precisa calcular cada viradinha, né? Você Esse fala é o que eu quero dizer. por exemplo, opções de desvio de rota, né? Se eu tenho Uhum. uma a cada 5 segundos, eu preciso ser mais intenso ali, né? Sim. Ah, É por isso que provavelmente no Google Maps, se você reparar em lugares mais movimentados, ele vai mandar todo mundo pelo mesmo lugar, geralmente. Porque, tipo, provavelmente porque todo mundo tá indo pro mesmo lugar, então ele sabe que do ponto A até o B, todo mundo tá indo para aquele lugar, então já tá calculado. Então, provavelmente manda também. Só que do ponto B pro próximo ponto, o próximo checkpoint, talvez muda um pouco. Provavelmente ele deve ter esse tipo de otimização, né? assim, não sei se já é o sono já também, mas sabe, isso me lembrou um pouco o jeito que o sistema operacional trata com processos prioritários e menos prioritários, né? É como se, por exemplo, o processo fosse o último estado do cálculo que a gente fez. Ele ficasse armazenado, o processo, né? E aí a gente tivesse que, dentro de um escalonador que teria menor prioridade para o processo ou maior prioridade para o processo, botar para ele ser executado novamente. Aí vamos dizer, se a Uhum. gente está numa condição que seria um processo mais prioritário, que precisa ser atualizado, ele seria, por exemplo, atendido por um conjunto de threads, né? Que, enfim, tá com maior prioridade, está com mais acesso ao processador. Já quando, por exemplo, ele perde a prioridade porque não vai ter curva tão próxima, etc., o escalonador joga ele lá, por exemplo, para ser atualizado numa faixa diferente, né? Mas foi, Uhum. enfim, foi só uma lembrança que eu tive, né? Ou seja, por exemplo, os últimos estados de cálculo poderiam ser salvos como se fosse um processo, né? Escalonado para ser executado aos poucos, né? De acordo com essa Uhum. ordem de prioridade aí que poderia ser dada pelo número de opções.
Se você vai virar agora ou não, ou se vai virar no futuro. Pegando no que você perguntou, Filipe, e no que o Giovanni estava a dizer, meio que o insight que me vem aqui à cabeça é o, quando você pede ali a direção à primeira vez, ou como eu tentaria respondendo se calhar na entrevista agora, o Google ou o servidor dá-lhe uma rota, a melhor que ele conseguiu, e pronto. E normalmente o Google dá lá uma rota e dá uma sugestão de outras alternativas. Mas vamos focar que só dava uma. Só que Uhum. se você. E essa rota é dada para a aplicação mobile. E a aplicação mobile consegue perceber se você está dentro da rota ou saiu. Assim que a aplicação mobile detectava que você saiu da rota, opa, se calhar é a altura de agora, já que eu fugi da rota, pedir uma nova. E talvez viesse aqui a segunda. Ok, agora já que fugiu, não respeitou as minhas instruções, está aqui uma segunda alternativa. O sistema fazia isso. Opa, fugiu outra vez porque enganei-me na rua. Uhum. Está aqui uma outra. Este é que se calhar como eu resolveria, talvez, a hipótese de corrigir a rota, visto que você se enganou. Agora, a questão do tráfego, como é que eu veria? Talvez fazer estes pedidos quando de alguma forma, sei lá, a cada X tempo para detectar se o tráfego está mais ou menos Ah, intenso. e o tráfego Mas, no gráfico provavelmente é o peso das arestas, né? Então, tipo, quanto mais lerdo tiver ou mais congestionado tiver, o peso de você passar pelaquela aresta é maior, né? Então talvez Então, compense você ir pelo outro. Provavelmente ele trabalha uhum. com pesos variados, né? De distância, ou- com então condicionamento. eu Aumentaria o talvez. peso ali. Então eu talvez faria de outra forma. É, tínhamos o servidor de tráfego, e nossa, que cor bonita que eu escolhi, mas tudo bem, vamos lá. Tínhamos aqui o servidor de tráfego e ele sabia mais ou menos o tráfego que aqui está. E ele Uhum. constante. É que uma coisa é a rota, outra coisa seria o tráfego naquela rota. E ele, de X em X tempo, ia perguntando se há variação no tráfego ou não. Opa, houve uma variação de tráfego. Opa, vou pedir uma nova rota, a Sim. ver se continua a ser a melhor ou não. Ele provavelmente trabalha com alguma coisa de checkpoints, né? Ele não está provavelmente olhando tudo a todo momento. Ele deve estar olhando qual que é o meu próximo ponto de referência. O daqui até lá, né? Oh, boa, boa. Se você tem uma Uhum. rota. Bom, aqui, gente, a gente estamos agora mesmo numa viagem louca, fazer brainstorming juntos. Já que se a gente temos uma rota e temos ruas, então se calhar a gente podia fazer, olha, há um cruzamento, há a possibilidade de um novo cálculo de rota ou não? E meio que ia Uhum. jogando assim, eh, isto se Sim. calhar em grandes cidades acaba por atenuar o problema, se calhar como o Giovanni disse, há ali um grande servidor de cache que meio que calcula já ideal roads lá Uhum. e meio É, tanto que que se você repara no Google Maps, quando você sai do que ele programou, dependendo de quão fora que é, ele pensa por um cadinho, né? Ele vai pensar ali para te dar a próxima rota, né? uhum, uhum. Ele ficava recalculando rota, né? Exato. Obviamente que é um tempo bem rápido, mas quanto mais Mas maluco for o teu desvio, mais ele vai ter que processar. quando o Nelson comentou sobre isso, ficou até uma questão interessante. Quem pega o desvio de rota é o próprio mobile, né? É o próprio telefone, né? Ele que acusa que você saiu da rota e pede um recálculo para o servidor. Fiquei com essa dúvida agora. É, Provavelmente é um conjunto de processamento aí. Entre o então, servidor Giovanni, e o. eu acredito que sim. Como é que o servidor vai saber que você saiu da rota se você não lhe dizer? Ah, sim, sim. Por isso eu acredito que seja um trabalho. Não, eu acho que sim, que é o mobile. Porque você é o mobile que tem o GPS, é o mobile que sabe se você está compliance com a rota ou não. Sim, sim. Sim. E depois tem aquelas questões. Não, mas isso não. As questões que você passa por baixo dos túneis perto da rota, mas isso aí, ele meio que o mobile vai inferindo
e faz uma extrapolação daquilo que devia ser o caminho ideal. E se vocês verem, vocês já repararam o que acontece quando entramos nos túneis. Ele tenta imaginar que a velocidade que você vai continua naquela rota. Aham. Sim, perda de sinal também, Uhum. interior, tem muito problema com isso também. O sinal some durante um longo período, né? É, bem, eu não sei, mas acho que mesmo fora do desenho, nós meio que pensamos aqui também hum, uma ideia. Aspecto a seguir para nós pensarmos, gente. O que é que vocês viram aqui? Acho que nós já passamos aqui no sistema mais ou menos de navegação. Fizemos este brainstorming aqui juntos. Não, só para não ficar muito extenso o encontro, a gente já está para mais de 2 horas já. A gente tem a opção de tentar falar mais um pouquinho e terminar mais raso, ou a gente para talvez por agora, que talvez é um bom parado, e continua na próxima E fizemos hoje aqui o semana. aquecimento daquilo que vamos falar e viemos mais sábios no encontro a seguir. Tipo isso. Vou dar uma lida nesse capítulo pro próximo encontro, com certeza, cara. Então, Ele é acho que mega interessante. se o Filipe disse isso, acho que meio que a gente temos uma decisão. O Filipe. Foi com mais dúvida. O encontro foi excelente, porque eu tô indo dormir com muito mais dúvida do que eu comecei, então cumpri o propósito, né? Saí com mais dúvida do que eu comecei. Essa é a ideia. Boa, boa. Então acho que vamos nessa linha, gente. Bom, hoje a gente fica por aqui, lá está. Temos quase o Google Map feito e vamos entregar esta pouco à Alphabet, ao Google, que é para ver se finalmente deixa de haver problemas de Google Map e atualizações. Simplificar um pouco da infra deles, estão pagando do cara de infra. Não precisa disso É. tudo lá, não. Gente, é isso aí. Estes capítulos agora são bastante densos, então, mas para não estendermos muito mais o encontro, vamos particionar em dois. No próximo encontro, na próxima segunda-feira, trazemos a segunda parte aqui do design do Google Map. Vamos entrar aqui em aspectos mais técnicos, provavelmente se calhar até dar aqui algumas lidas aqui em alguns problemas e tudo mais. Gente, se quiserem acrescentar aí algum ponto, querem dizer mais alguma coisa? Então é isso aí, gente. Agradecer a quem assistiu à gravação até aqui. Aguardem para a próxima gravação ou venham assistir connosco aqui. E agradecer a quem esteve aqui e até à próxima, gente. Tchau, tchau.